Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vim aqui rapidinho para fazer um vídeo sobre o depoimento de Batista Júnior. Falou hoje, quarta-feira de manhã, ao STF. Eu vou trazer os principais pontos aqui. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandou a aeronáutica, a gestão do Jair Bolsonaro, depois hoje por cerca de 1h30 ao STF, a primeira turma do STF no processo sobre tentativa de golpe. Ele foi ouvido na condição de testemunha da Procuradoria-Geral da República. Batista Júnior confirmou diversos pontos do depoimento que prestou à Polícia Federal durante as investigações. Vamos lá, ponto a ponto. Reunião sobre plano golpista. Batista Júnior confirmou a realização de uma reunião de tom golpista com Bolsonaro no Palácio do Alvorada, após o segundo turno das eleições de 22, sobre hipóteses de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição. Esses meios seriam uma operação de garantia da lei e da ordem ou a implementação de um estado de defesa ou estado de sítio. O encontro dos comandantes das Forças Armadas com o então presidente teria ocorrido na primeira quinzena de novembro de 22. Ameaça de prisão. No depoimento, o ex-comandante confirmou que, durante essa reunião no Palácio da Alvorada, presenciou o general Freire Gomes, que depois, na segunda-feira, que era então comandante do Exército, ameaçar Bolsonaro de prisão, caso a ideia golpista fosse levada adiante. Aspas para o Batista Júnior. O general Freire Gomes é polido, é isso que ele falou. Com muita tranquilidade e muita calma, mas colocou que se ele, Bolsonaro, fizesse isso, ele teria que o prender. Minuta do golpe. Batista Júnior afirmou que no dia 14 de dezembro de 2022, em uma reunião no Ministério da Defesa, o ministro Paulo Sérgio Nogueira apresentou uma minuta golpista aos comandantes das Forças Armadas. Conforme o brigadeiro, nesse encontro, Paulo Sérgio Nogueira afirmou: trouxe aqui um documento para vocês lerem. No entanto, o ex-comandante da aeronáutica disse que deixou o encontro sem ler a minuta golpistas. Aspas para ele. Com base em tudo o que estava acontecendo, perguntei: o documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele, o Paulo Sérgio Nogueira, disse: sim. Eu disse que não aceitava nem receber esse documento. Me levantei e fui embora. Tropas à disposição da trama golpista. O depoente declarou que nessa reunião em dezembro de 22, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, que é réu também, foi transformado em réu, afirmou que colocava as tropas à disposição da trama golpista. Prisão do Alexandre de Moraes. O militar também disse ter participado de reuniões em que os presentes faziam brainstorming, que é aquele negócio de ficar tendo ideias, termo em inglês, tarará. E que nessas discussões os presentes cogitavam a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Aspas para o Batista. Eu lembro bem, houve a seguinte discussão. Vai prender o Alexandre de Moraes, presidente do TSE? Vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar esse. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Contou. Mas isso era um brainstorming, buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos para mim, estava. Ataques por resistir ao plano golpista. Lembrando que o Batista Júnior era contra o golpe, tá bom? Tentativa de golpe. Batista Júnior também declarou que por ter resistido à iniciativa golpista, sofreu muitos ataques que teriam sido ordenados pelo ex-ministro da Casa Civil, o Walter Souza, quem? Braga Neto, ele mesmo. Então candidato à vice-presidência na chapa do Bolsonaro. Ele contou que recebeu ataques do comunicador Paulo Figueiredo, neto do João Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar no Brasil. E que até hoje é chamado de melancia nas redes sociais, um termo usado por direitistas para criticar militares que supostamente são de esquerda, ou seja, verde por fora, vermelho por dentro. Olha só. Aspas para ele. Tenho até hoje perfis no Twitter me chamando de melancia. Meu Twitter tive que fechar, ainda bem, viu, meu querido Batista Júnior? Chamam de traidor da pátria, que não é patriota. Esses ataques acontecem até hoje. Então, o cara que defendeu a República, a democracia brasileira, é chamado de não patriota. E os cretinos que queriam dar um golpe de Estado são patriotas. Tá tudo ao contrário.
tentativa não prosperou por falta de adesão unânime. O ex-comandante da Força Aérea Brasileira disse que as medidas golpistas não foram adiante porque não houve uma adesão unânime das Forças Armadas. Bolsonaro sabia da inexistência de fraudes. Ao ser questionado pelo PGR, o Paulo Gonet, sobre se Bolsonaro tinha informações de que não havia indícios de fraudes no sistema eleitoral, o ex-comandante da Aeronáutica respondeu o seguinte, aspas para ele, sim, Bolsonaro foi informado disso através do ministro da Defesa, além de reuniões que eu falei, o ministro da Defesa que despachava sobre esse assunto. Ex-presidente pressionou para adiar relatório. Batista Júnior foi indagado se o presidente tentou intervir na divulgação de um relatório da Comissão de Fiscalização das Eleições que atestava a lisura das urnas. Resposta do Batista Júnior: sim, eu ouvi que sim. Certamente outras testemunhas poderão dar isso com mais precisão. Então, ele confirmou ao STF que o Freire Gomes disse ao Bolsonaro que poderia prendê-lo. E o Freire Gomes, na segunda, disse que não foi bem isso. Então, alguém está mentindo aí, né? O Freire Gomes está querendo dar aquela aliviada pro ex-chefe dele, tá? Tem uma outra matéria aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo que está mais completa, tem mais coisas aqui, tá? Eu vou colocar 2 links aqui para quem quiser ler. Leiam muito, para não serem enganados, tá bom? E não fiquem acreditando nesse papinho de patriota que se diz patriota e que na verdade queria dar um golpe de Estado. É isso, foi uma edição especial aqui do Cidadania SA sobre esse depoimento muito importante do Batista Júnior. Um abraço e até o próximo.